Olá, gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa aula ENAD, né? Que afinal é um momento aí que a coordenação está trazendo aí para vocês, para a gente fazer uma revisão, né, do conteúdo, um exercício, né, uma preparação, diríamos assim, para que vocês estejam prontos aí para fazer a prova do ENAD. Então, certamente aí a coordenadora trouxe aí várias informações para vocês sobre o ENAD, né, sobre essa prova que mede o conhecimento de vocês nos mais diversos aspectos, né? Mede o conhecimento em relação à profissão, ao conhecimento que vocês adquiriram na instituição. Então, é super relevante, é importante que todos vocês tenham a consciência de ir fazer essa prova, de estar lá, de comparecer, de fazer a prova com calma, com tranquilidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atualidades, né? Por que que a gente tem essa questão de atualidades? Porque atualidades, ela é um dos itens que se pede nas 8 questões objetivas e nas duas questões discursivas da parte de conhecimentos gerais. Então, é um tema que é bem recorrente. Quem se atualiza, quem assiste com constância os jornais, está atento à notícia. Tassiana, tudo bem? Tudo bem a todos, né? Ah, cá estou, né? E que bom que você também está aqui, e que bom que você também está finalizando seu curso, né? Todos vocês aí, né? E como eu estava dizendo, a questão da atualidade, ela é um item extremamente importante porque cai nessas 10 primeiras questões. É uma questão bem geral, ela traz essa questão da atualidade, né? Traz essa questão de você estar atento aos acontecimentos do dia a dia, do cotidiano. Então, quem está atento aí ao noticiário, as reportagens, jornal, vai estar meio que atento ao que pode cair lá, né? Então, é interessante que vocês estejam cada vez mais atentos. Como a prova é em novembro, né? Muita coisa ainda pode acontecer, agora de agosto até novembro. E aí eu só vou fazer um apanhado desses últimos 6 meses, de alguns acontecimentos, né? A gente teve aí. Todo ano tem muita coisa para acontecer e não é diferente esse ano também. Então, agradeço a presença de todos e de todas. Tem alguns nomes aqui que acredito eu que já foram meus alunos, então, bom revê-los e revê-las. E vou ficar na torcida de todos vocês, né, com carinho, com atenção, botando boas energias para que vocês façam uma excelente avaliação, tá? Então, vamos nessa. Trazer aqui algumas questões do ENAD. É claro que como a gente está falando de uma prova, de atualidades, né? Eu não vou trazer questões, né? Eu vou trazer questões de concurso que são similares ao que vocês vão ver na prova lá do ENAD, tá? Mas óbvio que, primeiro eu vou fazer uma questão de levantamento de temas, né? Dos temas que já aconteceram, e depois a gente parte para algumas questões de concurso, que também pede atualidades e que são vocês vão ter meio que a noção aí, o parâmetro de como funciona essa avaliação em relação à atualidades, tá? Bom, o que que a gente teve em relação a paz e conflitos, né? A gente tem aí eh, duas grandes guerras mais evidentes, né? Que a gente acompanha com recorrência, infelizmente, que é a guerra da Ucrânia e da Rússia, que já estão aí nos seus 3 anos, né? Emeline, eu não sei se vão ficar gravados disponíveis para vocês,
mas eu vou confirmar com a coordenação e aí eu acredito que eles vão dar uma resposta para vocês, tá? Mas acredito que fica assim, tá? Então, duas guerras que a gente precisa estar muito atenta. A guerra do Oriente Médio, né? Na verdade, a guerra da Rússia e da Ucrânia, que já se vão 3 anos de guerra e de conflito, e os países tentam fazer mediação, Estados Unidos tentam fazer mediação, a ONU tenta fazer mediação, e infelizmente esse conflito, essa guerra continua, né? Por N motivos, né? Especialmente pela resistência da Ucrânia e pelos N motivos da Rússia de manter esse contexto de guerra. A gente tem um conflito que assim, ele explodiu com mais evidência esse ano novamente, que é a questão de Israel com a Palestina, né, com a faixa de Gaza. E a gente vê realmente, infelizmente, um genocídio acontecendo. É, o conflito Israel e Palestina é um conflito de muitas décadas. A discussão é extremamente profunda, mas o que a gente vê, o que a gente evidencia, né, na faixa de Gaza é uma questão de uma zona de muita miséria, de muita fome, de muita pobreza, de discussões políticas que tem todo o interesse Estados Unidos, Israel, Oriente Médio, que já é uma área de extrema tensão e que, infelizmente, a gente continua a evidenciar essa questão desse conflito. Então, temos esforços diplomáticos, mas até a própria sociedade consegue assim, tenta discutir sobre isso, mas os interesses políticos, destas duas guerras em evidência, elas trazem aí grandes preocupações, porque quem sofre mesmo é a população, enquanto que as cabeças desse negócio continuam a financiar guerra, armamento e a morte de tantas pessoas, né? A gente teve a cúpula de Genebra para o Oriente Médio, justamente para discutir essa questão do Oriente Médio. A gente não teve, não conseguiu a paz, né? Infelizmente, esses conflitos, por mais que tenha aí a fala e a pressão de muitos países no mundo, mas infelizmente a gente ainda se depara com a situação de que esses conflitos ainda eh, são realmente decididos pelas cabeças do negócio, ou seja, Netanyahu e Putin, né? São os caras que vão efetivamente decidir pelo fim dessa guerra. Então, a gente tem esses conflitos, pode ser que caia questões em relação a isso, tá? Questões de eleição. A gente teve no Brasil, né? No 1º de janeiro, a gente teve aí a posse de prefeitos e vereadores, né? Ano que vem é um ano que vai ter política novamente, né? Para presidente, principalmente, para deputado, enfim. Então, eleição sempre é uma temática que pode cair nas provas, principalmente porque no mundo a gente vive uma questão cada vez mais de uma consolidação de polaridades dos extremos, né? Então a extrema direita e a extrema esquerda, elas estão se tornando um fator de destaque nas discussões em relação a ascensão governamental, né, de presidentes, e não é diferente aqui no Brasil, a gente tem essa polaridade muito forte hoje em dia no Brasil. Tivemos essa modificação, né, de políticos no início de janeiro, né, principalmente prefeitos e vereadores, então é uma pauta que também pode cair. A gente teve, por exemplo, eleições presidenciais na Índia, né, pensando em termos de mundo, que foi uma nova coalizão de poder, e aí nessa situação, especialmente na Índia, de ter um novo futuro político-econômico,
especialmente porque a Índia é um país extremamente populoso e que tem um cenário de influência na Ásia muito grande, né? Então, cenários de política pode ser uma questão recorrente nessas provas. Na Europa, a gente teve aí mudanças no Parlamento Europeu em alguns países, né? A gente teve no final do ano passado uma intensa campanha em vários países, como a França, como a Inglaterra, de modificações dos seus governantes, né? Então, questões nesse sentido podem cair, mas eu acho que nem tanto. Pode cair mais questões relacionadas ao Brasil. Eu acho que pode cair alguma coisa em relação ao BRICS, né? O BRICS é um grupo econômico, é um bloco econômico e a partir desse ano teve a eleição da ex-presidenta Dilma, que está como presidente agora do BRICS, e que tem, e hoje em dia, né, esse bloco econômico é um bloco que está se fortalecendo muito, principalmente pela a influência muito forte da Rússia e da China. Então, é um bloco que, inclusive, foi pauta de discussão em relação ao G8, né, que é o grupo dos 8 países mais ricos, ao G20, a, a, a Europa, né, como um bloco muito forte, e aos Estados Unidos, o Trump, inclusive, sinalizando aí atenção a esse bloco, né? Então, ele se consolidou como um novo ator econômico. Pode ser que caia a questão em relação a uma nova moeda que o BRICS quer lançar e que isso ia de direto conflito, né? Conflitaria diretamente com a questão do dólar, né? Que é a moeda mais forte e é a moeda, é a única moeda, né, ou a moeda prioritária de comércio internacional. E aí o BRICS quer lançar uma nova moeda para que esses países desse bloco econômico possam ter mais, vamos dizer assim, liberdade nas suas transações financeiras. Então, algo nesse sentido pode cair, tá? Também é um fundo de desenvolvimento de infraestrutura que institui aí um forte poderio como instituição financeira, né? Então, o Banco do BRICS, a influência desse bloco, ela está se tornando cada vez maior, e também essa busca de autonomia das nações emergentes, então Índia, a Rússia, o Brasil, a China, são fortes representantes desse bloco, e a tendência, e eu acho, né, que pode ser que caia alguma questão relacionada a isso, eu até trouxe uma questão sobre isso. Em relação a juros e à inflação, o Brasil está numa borbulha muito grande em relação a discussões sobre reforma tributária. No início do ano teve aquela questão do PIX, né? Que inicialmente o Pix ele ia ter uma certa faixa de pagamento, né, para inclusive o governo federal controlar melhor as transações pelo Pix para saber quem está fazendo sonegação. E acabou que isso gerou uma fake news danada. E aí o governo, inclusive, teve que revogar essa situação em relação ao Pix. Então, é, a gente está com alterações agora em relação ao IOF. É, tem alterações vindo aí em relação ao imposto de renda, né? O governo. Gente, só um minutinho. Um minuto. Desculpem, eu não sei se vocês repararam, mas a voz está um pouco ruim. Então.
Tive que dar uma pausa aqui na aula. Com relação à aula ficar gravada, Jaira, eu não tenho certeza se essa aula do ENAD fica gravada, tá? Mas aí eu vou falar com a coordenação e pedir que ela sinalize alguma resposta para vocês aí, se vai ficar gravado ou não. É para vocês darem sempre uma revisada, né, nesse material. Bom, vamos lá. Então, BRICS falei, né? Então, IOF, imposto de renda, né? Que é aquela discussão que está sendo muito evidenciada pela população, por deputados, por governo, a ideia da taxação dos super ricos e a isenção do imposto para quem ganha até R$ 5.000 e tendo uma também redução para as demais faixas depois de R$ 5.000. Então é bom dar uma olhada sobre isso, tá? É, é, uma, é difícil que caia, mas pode ser que aconteça de cair algo em relação à taxa Selic do Brasil, que hoje ela está em 15%. É uma taxa alta, mas ela está se estabilizando, a tendência é de queda, e que provavelmente com a Selic alta, né, tem uma forte influência da inflação, que no Brasil está em alta por alguns motivos, né? É, então, tem muita questão de guerra comercial, com mudanças climáticas, algumas crises em alguns setores, né? Então, muita gente sentiu aí o efeito do café mais caro, do açúcar mais caro, do arroz mais caro. Então, pode ser que coisas desse tipo, né, em relação à inflação, possa cair, mas é bem difícil, tá? Porque são questões mais específicas e mais relacionadas aí a conhecimentos mais específicos da área de administração. Mas é a atualidade e é o que está acontecendo. Então, só estou dando aqui as notícias para vocês. Outra questão que paira muito, né? E que provavelmente, se eu puder colocar aqui duas questões que eu acho que vai cair com toda certeza, né? Eu estou dando meu chute. Uma é em relação aos BRICS e a outra é em relação à inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência é um tema todo dia é discutido, é falado, toda hora aparece uma nova inteligência para utilizar em alguma outra coisa. Inteligência artificial está em todas as profissões, está se desenrolando muito e está sendo muito utilizada. Então, ela está avançando de uma forma muito ampla, né? Muita gente tá inserindo isso num contexto de trabalho que, em muitas situações, é muito bom, porque otimiza muito tempo, né? É importante é, como a Tassiana está dizendo aqui, como suporte de atividades escolares. Acontece em tudo, né? Na telemedicina. Ontem eu estava lendo uma reportagem de a inteligência artificial sendo utilizada por uma startup para poder chegar ao resultado, ao diagnóstico de doenças raras. Então, tem N potencialidades da inteligência artificial. O que se discute também em relação a isso? O medo, por exemplo, tem a coisa boa da inteligência artificial na otimização do acesso à informação, sim, mas ao mesmo tempo tem os prejuízos, né? De você ter respostas mais rasas, das pessoas não quererem estar pensando tanto, e aí só vai para a questão da inteligência e que a resposta nem sempre é a correta. Então, muitas coisas podem acontecer. Assim, tem os benefícios e os malefícios. Então, pode ser que aconteça de cair alguma questão de inteligência artificial sobre malefícios, cuidados, ou sobre alguma coisa muito positiva que ela está fazendo, tá? Então, pode ser nesse sentido. O Rafael botou aqui modelos de linguagem para rodar localmente em casa.
né? Então, tem coisas nesse sentido, tá? E aí, por isso, esse ano realmente é um ano que está tendo muito uso, ou melhor, aceleração sem precedentes da adoção da inteligência artificial. Muito se fala, inclusive, da falta de regulação, inclusive, do uso dessa inteligência, principalmente em relação à extinção de postos de trabalho, né? A inteligência substituindo pessoas. Então, muita coisa é falada sobre inteligência artificial e pode ser que caia na prova de vocês. Questões de clima, a gente vai ter aqui no Brasil a COP30 e é uma conferência, né, chamada Conferência das Partes. É uma reunião que reúne líderes globais sobre as mudanças climáticas. Mudanças climáticas também é uma pauta extremamente recorrente, né? Haja vista que a questão do aquecimento global está se intensificando os eventos climáticos globais, e isso traz muito desastre, muita vulnerabilidade para as populações. Então, a COP30 é um espaço, um momento em que esses países se reúnem para discutir, para acompanhar o que estão desenvolvendo em relação a soluções para as mudanças climáticas e propor novas estratégias. E especialmente essa COP30 vai acontecer em Belém do Pará, né, que é a região amazônica, que é uma região especialmente crítica, né, um bioma extremamente rico brasileiro, mas extremamente crítico, está numa situação crítica por conta do desastre, do desmatamento das queimadas. E, ironicamente, foi colocada essa reunião nessa região e pode ser que caia alguma questão nesse sentido sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, sobre a importância dessa reunião para o futuro do planeta, né? Porque esses países eles decidem ações para os anos seguintes. Então, se eles não avançarem nas políticas em relação às mudanças climáticas, quem vai sofrer é a população, né? Questão também que pode cair aí é sobre a exploração espacial. Todo dia, agora, quase todo dia, né? A gente tem startups se lançando na ideia de lançar pessoas para fazer visita né, fazer visita no entorno do planeta. O Elon Musk quer povoar Marte, aquela Katy Perry, né? Inclusive fez um passeio espacial. Então, essa ideia de colonização interplanetária é uma coisa que antigamente era um imaginário da humanidade, e hoje, né, muito está sendo avançado, e aquela coisa do poderio da NASA, ela está se desfazendo porque estão se criando empresas privadas para propor passeios espaciais, né? Então, é um tema que foi recorrente nesse ano que pode cair. E aí a gente entra nas questões, tá? Eu queria muito a participação de vocês. Aqui a gente está com 33 pessoas na sala, então vamos ler com atenção. E quem quiser participar, bota aqui a resposta no chat, tá? Eu vou dizer A, B, eu sei, e aí vocês vão colocando aqui, tá? Em junho de 2025, os Estados Unidos da América lançaram a Operação Midnight Hammer, um ataque aéreo coordenado visando três instalações nucleares iranianas, Fordow, Natanz e Isfahan, utilizando bombardeiros B-12, mísseis Tomahawk e ogivas penetrantes. Olha, essa é uma questão de junho. Inclusive, teve essa questão da ação do Trump, principalmente, não é? Junto com Israel para atacar Irã, né? Já que houve uma tensão entre Irã e Israel, né? Que já é
uma questão também de uma guerra é, explosiva de muito tempo. Então, essa é uma questão fresquinha que traz também a questão dos conflitos do Oriente Médio, mas trazendo essa perspectiva dos Estados Unidos, vamos dizer assim, se intrometendo nessa guerra, né? Que ele não se intromete, ele manda e desmanda, inclusive financiando alguns países, especialmente Israel, né? Em relação a como Israel é um espaço estratégico para os Estados Unidos, tem toda essa relação, né? E foi considerado um sucesso tático, segundo Trump, né? No entanto, o incidente elevou as tensões no Oriente Médio e teve repercussões imediatas no mercado global. É tanto que quando houve esse bombardeio, quando estava tendo esse crescimento dessa tensão, era pleno junho. E eu não sei se vocês viram os memes, né? Enquanto o mundo está pensando na Terceira Guerra Mundial, no Oriente Médio, o Brasil está no São João, né? E aproveitando o milho, as quadrilhas e o forró. Então, essa tensão no Oriente Médio ela foi tão grande que as pessoas estavam, inclusive, estocando alimento e pensando que isso daria, né, principalmente pela a pressão do Trump, né, que isso resultaria numa terceira guerra mundial, mas ainda bem que acabou só tendo, só tendo essa operação, né, que, segundo os Estados Unidos, eram três locais que o Irã guardava instalações nucleares, que acabou dizendo, o Irã dizia que não eram esses locais que tinham essas ogivas, que o Irã nunca, não tem mais questões nucleares, enfim, né? Então fica todo esse falatório. Mas vamos lá. Sobre os impactos dessa ação militar dos Estados Unidos, é correto afirmar. O mercado acionário global reagiu com otimismo, já que o ataque eliminou a possibilidade de conflito futuro. B. A operação não afetou o preço do petróleo, pois os principais produtores garantiram estabilidade no abastecimento. C. O Kurdistão acusou os Estados Unidos de incentivar a autonomia da região com a retaliação ao Irã. E D. A liquidação das instalações nucleares aumentou o risco de bloqueio do Estreito de Hormuz, gerando expectativas sobre o aumento dos preços globais de petróleo. E aí, quem responde essa questão? Alguém tem sugestão? Letra D, letra D, letra D. Beleza. E aí o pessoal tá atento, né? Porque sim, o Estreito de Hormuz é um estreito extremamente estratégico, né? Que é ali controlado meio que pelo Irã, ali no Oriente Médio. E o Oriente Médio é o berço do petróleo, né? São os caras, né? Ali tá a Arábia Saudita, tá Irã, e os caras têm um controle muito forte com o petróleo. Então, pensou em Oriente Médio, pensou em tensão no Oriente Médio, pensa em petróleo, e é tanto que no dia que teve esse bombardeio, até o Irã disse que ia fazer um bloqueio nesse estreito até aprovou o bloqueio, mas aí as tensões diminuíram, aí isso não aconteceu. Mas nesse dia, as bolsas do mundo caíram por conta dessa perspectiva da influência dessa retaliação do Irã em relação aos Estados Unidos e aí caiu tudo por conta do preço do petróleo. Então, pode ser que caia essa questão ou alguma coisa do tipo, sim. E aí vocês lembrem dessa questão do petróleo, do Oriente Médio ter um intenso, é uma zona de conflito, né? E que tem um poderio financeiro muito grande. Vamos para a segunda. No dia 1º de janeiro de 2025, o Brasil assumiu a presidência rotativa do BRICS pela quarta vez. Conforme o governo federal,
O foco do Comando Brasileiro é ter uma governança global mais sustentável e inclusiva, estimular a cooperação econômica e por financiamento contra as mudanças climáticas. O lema da presidência é fortalecendo a cooperação do Sul global por uma governança mais inclusiva e sustentável. E conta com dois eixos principais, sendo eles: inclusão digital e combate às desigualdades sociais, cooperação do Sul global e reforma da governança global, sustentabilidade ambiental e integração econômica regional e desenvolvimento tecnológico e segurança alimentar global. Todo mundo está aí na letra C, então vamos lá. Letra B, cooperação do Sul global e reforma da governança. E aí, por que letra B? Apesar dele dizer aqui, ó, foco, governança global mais sustentável e inclusiva. Aí você vê, na B, ele tem cooperação e tem governança. Então, aqui na C ele fala de sustentabilidade, que poderia ser uma tendência, né, de você pensar que seria sustentabilidade, porque ele fala aqui, cooperação econômica e por financiamento contra as mudanças climáticas, né? É uma pegadinha, mas sabe por que eu acho que não é a letra C? Porque ele fala aqui, ó, regional. Só por isso eu não colocaria a letra C, porque como é BRICS, a gente está pensando um aspecto, né, mais global e não regional. Então, talvez seria esta o erro da questão. E aí, inclusão digital não tá tão relacionado com essa ideia, né? E é, E aqui, desenvolvimento tecnológico e segurança alimentar global poderia estar, mas eu acho que ficou aquela coisa bem tênue, né? Bem no detalhezinho, a questão do desenvolvimento tecnológico e da inclusão digital, como não sendo focos, e acabou que o erro da serra, o regional, e aí restaria a B. Vamos para a próxima. Sobre a taxa de desemprego do Brasil, analise o texto e completa a lacuna e assinale a alternativa correta. Inclusive, a questão do desemprego saiu na semana passada uma taxa, a menor taxa de desemprego do Brasil desde 2012, foi a taxa alcançada na semana passada. E aí, essa questão é uma questão de prova de concurso. Então, para vocês verem, né? Pode ser que caia alguma coisa nesse sentido. E outra questão que também pode ser que caia na prova. O Brasil saiu novamente, do mapa, né, da pobreza. E é um indicador muito positivo, né, da ONU, quando o país tem programas governamentais em relação à retirada de pessoas da pobreza, né? Da extrema pobreza. Então, pode ser que tenha uma coisa nesse sentido, em relação à desigualdade, à pobreza, a desemprego, nesse sentido, tá? A taxa de desemprego no Brasil foi trimestre encerrando em abril. Então, ó, esse é um dado de 2025. Por isso que atualidades é importante. Mostram dados divulgados hoje pelo IBGE. Apesar de representar um leve aumento na comparação com os 3 meses anteriores, 6,5, o patamar é o mais tarará da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios para o período finalizado em abril. O indicador é coletado desde 2012. E aí, eu acabei dizendo a vocês, né, a questão da série histórica mais baixa. Então, aí, como eu disse baixo, né, a gente já tira a C e a D. E aí ficaria 6,6, 7,6, 5,5. O que é que vocês acham? Ingrid colocou A, Rafael A, Valéria A, quem mais? Jaira E, Milena A. Então vamos lá, vamos para a questão, ó, 6,6.
Deixa eu só atualizar vocês aqui da taxa de desemprego, que pode ser que caia nesse sentido. Desemprego do Brasil. Hum. Olha, atualizando vocês, a taxa de desemprego no Brasil em maio de 2025, ele está falando de abril, né? Foi de 6,2, ou seja, reduziu mais ainda. É, Este índice também é muito próximo do menor já registrado. Eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. Olha, há 10 horas atrás, desemprego cai a 5,8 e renda bate recorde e carteira assinada sobe. Então, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,8 em junho. Então, a tendência é de queda, a menor já registrada na série histórica iniciada em 2012. Qual foi a menor, né? Já registrada? 6,1. Hoje o Brasil está com 5,8. Então, até essa questão, que é de abril, está desatualizada, né? Vale destacar. Mas é importante vocês terem essa questão, porque pode ser que caia alguma coisa nessa relação: desemprego, desigualdade e miséria. Algum texto relacionado a isso, tá? A medida do governo dos Estados Unidos de impor tarifas a todos os parceiros comerciais representa uma tentativa da maior potência do planeta de retomar a posição que a indústria do país já teve, além de tentar combater os déficits comerciais de bens que somam cerca de US$ 1 trilhão ao ano. Outra questãozinha que pode cair, sim, na prova do ENAD é a questão da taxação, né? Vocês viram aí que a partir do dia 6, hoje é 4, a partir do dia 6, essa taxa dos 50% que o Trump colocou para alguns produtos brasileiros, ela vai entrar em vigor. Isso afeta muito o comércio, né? A relação comercial fica tensa. Essa sobretaxa para alguns setores fica inviável a exportação, né? Tanto que tanto que hoje teve até uma questão da China liberar 138 empresas para exportarem café, né? Diante dessa questão aí com o Trump. Então, essa guerra comercial do Trump não é só com o Brasil, vários países, inclusive a China, teve uma taxação absurda, né, por conta dessa política de protecionismo do Trump, né, dos Estados Unidos. Então, pode ser que caia alguma coisa nesse sentido. E acaba que é uma guerra comercial, política, protecionismo, loucura da cabeça, né? É, política realmente, né? O próprio histórico do Trump de ser negociador, de ser bilionário, mexer com o comércio, com essa barganha tarifária. Então, pode ser que também tenha questões nesse sentido, tá? Estejam atentos. A hipótese a formular para explicar o fenômeno a que o texto se refere é a circulação de mercadorias e serviços em maior escala e a dinamização da produção são algumas das desvantagens da globalização. A globalização desencadeia a desintegração vertical das cadeias produtivas locais, a formação de cadeias produtivas globais e a desconcentração territorial. A liderança global dos Estados Unidos se fez somente nos campos político e militar, exercendo seu poder e influência em todo o mundo. D. As medidas políticas geram certeza no mercado mundial, derrubam bolsas em todo o mundo e podem paralisar as decisões empresariais. E. As medidas de aceleração da produção em escala mundial acontecem em paralelo à estabilização da demanda por mercadorias e serviços. E aí, Milena colocou letra B. Alguém mais? Bruno B. Quem mais? Quem mais? Jaira B. Adla B.
CB. Vamos lá. Letra B. Boa, gente. Olha só. Uma questão que é de pegadinha aqui, ó. Quando tiver somente, apenas, exclusivamente, sempre tenham um pezinho atrás, porque são questões aí. Quando há essa questão de exclusão, tende a ser errada a questão. Então, atentem a isso. Outra questão aqui, ó. As medidas políticas geram certeza. Essas coisas assim, né, enfáticas demais, também desconfie. Então, eu já tiraria aqui a C e a D. A questão da E, ó, as medidas de aceleração em escala mundial acontecem em paralelo à estabilização da demanda por mercadorias. O texto está falando que está se desestabilizando o comércio justamente pela taxação, né? Então, a E também está fora. E a A? A circulação de mercadorias e serviços em maior escala e a dinamização da produção são algumas das desvantagens. Não, são vantagens, né? Por quê? Porque quando eu tenho globalização, eu tenho mais transações comerciais, mais interação, né? Um país pode exportar para o outro, para outro, para outro, para outro. Então, é dinamização de produção. Vou ter oferta de produto, maior disponibilidade de produto. Então, não é desvantagem, é vantagem, tá? Então, uma questãozinha aí interessante, por isso que é a letra B. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Em 2025, um avião da Força Aérea Brasileira foi enviado para conceder asilo político à famosa ex-primeira-dama de um país sul-americano. Taranã. Ela foi condenada por lavagem de dinheiro num caso que envolveu recursos da empreiteira brasileira Odebrecht e do governo de um país andino chamado Taranã. Dilma Rousseff, Venezuela. Michelle Bachelet e Chile. Cristina Kirchner, Argentina. Margaret Thatcher, Inglaterra. A gente está falando de país sul-americano. Onde é que a Inglaterra está aqui, né? E Nadine Heredia e Peru. Então, e aí? Venezuela, Chile, Argentina, Peru. Letra B, Michelle Bachelet e o Chile. Letra C, Cristina. C, alternativa B. Ó, a A já não é porque Dilma é do Brasil, né? Foi ex-presidente do Brasil, então não é Venezuela. Então nem a A nem a D, né? Nadine Heredia, eu confesso a vocês que eu não conheço essa pessoa. Então eu não saberia dizer se ela é do Peru. O pessoal está aqui entre a C, a B e a C, né? Cristina Kirchner é da Argentina, ela foi presidente e realmente a questão aqui é a letra C, porque ela foi presidenta da Argentina, ela realmente foi condenada, tanto que ela agora está em prisão domiciliar. Ela, se eu não me engano, ela foi antes do Milei, né? Ela já era esposa do ex-presidente, então teve o presidente Kirchner, ele ficou acho que 8 anos no governo, também acusado de corrupção, aí ela assume, passou mais 8 anos, também acusado de corrupção, e aí vem o Milei, e ela é, é um termozinho de um Pinochet, acredito que é. Mas ela era um movimento esquerdista da Argentina e, e realmente ela foi acusada e teve também essa relação aí com a Odebrecht. E aí ele fala aqui, país sul-americano e país andino, então realmente a pessoa ficaria entre a B e a C, né? Mas a Michelle não foi condenada, então quem foi condenada foi a Kirchner. Tudo atualidades. Este ano, né, também houve a morte aí do Papa, né? O
papa de uma importante, né, religião mundial, que é a religião cristã, o Papa Francisco, que foi um papa extremamente popular, né, um papa é, muito próximo do povo, muito simpático, fez muita articulação no mundo, né? E é um ponto que a gente pode colocar aí que pode ser que caia também. Eu acho difícil, mas a morte do Papa, que aconteceu aí no 21 de abril, né? Pode falar alguma coisa. Eu trouxe essa questão só para lembrar vocês dessa morte, mas que assim é uma questão muito bestinha. No dia 21 de abril de 2025, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, faleceu vítima de seguido de insuficiência cardíaca. Francisco foi o primeiro Papa latino-americano, inclusive argentino, né? E assumiu o papado em março, desculpa, de 2013, após a renúncia histórica do Papa. Qual foi? Todo mundo está aí dizendo, né? Bento XVI, que foi um Papa que passou um tempo muito pequenininho, né? Antes do Papa XVI foi o João Paulo, né? Esses outros aqui foram mais antigos. E aí pode ser que caia alguma coisa do Papa atual, que está seguindo, né, a ideia do papado do Papa Francisco. Mas assim, eu trouxe essa questão porque, de fato, né, a religião cristã, ela é uma religião ainda predominante, é, no contexto de calendário, no contexto de o Papa, né, esse indivíduo, né, que é único, né, na intersecção aí, se a gente for pensar das religiões, principalmente no Ocidente. É claro que você tem os muçulmanos que têm seus comandantes, enfim. Mas eu trouxe só para a gente lembrar dessa morte. Pode ser que aconteça alguma coisa de cair alguma questão nesse sentido, tá? Em janeiro de 2025, o governo federal brasileiro sancionou uma lei visando reduzir as distrações, melhorar o foco dos alunos nas atividades pedagógicas e combater o bullying, além de promover um ambiente mais adequado para a interação entre estudantes e professores. O que determina essa lei? A. A restrição do uso de smartphones em escolas públicas de ensino fundamental, médio e superior. B. A restrição do uso de smartphones apenas em escolas públicas do ensino fundamental e médio. C. A restrição do uso de smartphones apenas em escolas particulares do ensino fundamental e médio. D. A restrição do uso de smartphones em escolas de ensino fundamental e médio. O pessoal está colocando letra D aqui. Alguém mais? D, D, D. Pois é. Letra D, a restrição do uso de smartphones em escolas de ensino fundamental e médio, até porque ensino infantil eh, não há essa usabilidade, né? E o que que essa lei quer trazer é a ideia do controle, né? De uso, de acesso de crianças, né? No ambiente escolar, justamente pelos promulgadores dessa lei, de afirmarem que os celulares eles traziam danos e transtornos de atenção, ansiedade, depressão, e também controlar o acesso dos adolescentes a esse ambiente que aí eu adiciono uma pauta que também pode cair em relação a atualidades, que está sendo uma preocupação cada vez mais crescente, os jovens cada vez mais se isolando para se manter é, nas redes, na internet, e está acontecendo alguns transtornos, né, com esse isolamento. Antes era pelos jogos, agora, por exemplo, por esses jovens estarem em plataformas como a Discord, como a Deep Web, e participando de grupos em que há adultos fazendo com que essas pessoas façam automutilação ao vivo,
a ideia do estupro virtual, que eu vim conhecer esse ano, nem sabia que podia imaginar isso, mas existe. E fazendo todo tipo de pressão nesses jovens para que eles é, façam. Não, não é brincadeira, né? Façam desafios de desmaiar, de inalar coisas, de comer coisas, sendo filmado ao vivo, né? E isso gerando renda, gerando pessoas acessando, sem contar com a questão de adultos entrando em contato com esses jovens, né? Então, para manter relações, para controlar, enfim. Então, essa deep web, né? E esses transtornos do uso, principalmente de adolescentes, de jovens, é uma situação problemática. A legislação ainda está sendo muito lenta em relação ao controle dessas redes, a conscientização dos pais e dos próprios jovens em relação ao uso adequado dessas redes. É uma situação também de muita vulnerabilidade, né? Então, é uma questão que a gente precisa sempre, que pode ser que caia aí também nessa prova de atualidades e que é uma questão extremamente preocupante, né? Tassiana fala esses desafios da internet, o que causa de desequilíbrio mental e emocional é gritante. Tudo para se encaixar a modinha, a treino. Pois é. Eu garanto a vocês assim que moda é uma coisa, né? E aí eu lembrei de moda em relação a esse morango que está na moda agora, né? Que ninguém aguenta mais esse morango. Mas é a questão da moda, né? Então, a moda é uma questão que vicia. Uma outra coisa que eu acabei de lembrar, até porque Tassiana falou em moda, a questão dos jogos digitais, né? Tigrinho já é fichinha. O que tem hoje de bet não está no gibi, né? Não está descrito. E é uma outra pauta, né? De discussões hoje, as bets e a influência do endividamento de jovens, de adultos, principalmente de pobres, de pessoas pobres, se endividando por conta de jogos de azar, né? Então, pode ser também que caia isso. Eu estou falando o tempo todo de pode ser que caia, pode ser que caia. Por quê, gente? Porque é atualidades. Então, eu sugiro que daqui até a prova vocês estejam mais atentos aos jornais, né? Às notícias, ao que está sendo discutido, é, né? Nesse contexto jornalístico, porque tem coisas que a gente vai acompanhando, lê aqui, entende ali. Então, estar atento a essas atualidades, né? Vai fazer com que vocês provavelmente estejam lá na prova e tenham alguma questão dessas atualidades, desse dia a dia, e vocês vão saber responder porque leram, porque souberam, dos acontecimentos, né, que estiveram aí na mídia. Tá, gente? Por hoje é só. Eu quis trazer essas questões só para a gente discutir as atualidades, mas eu vou ter mais um encontro com vocês. Deixa eu só ver aqui como é que tá na agenda. Dia 13 de outubro, eu vou estar, acredito, com vocês, com essa turma de vocês, falando sobre normas ISO. Então, espero encontrá-los todos e todas nessa próxima aula. Eu, né? Mas vocês vão ter muitas aulas aí com os nossos professores. Então, participem, interajam, façam esses exercícios com os professores. Eu garanto que, assim, fazendo esse ciclo de aulões, vocês vão chegar na prova de boas, sabe? Sossegado, tranquilo e fazer uma excelente prova, tá? E eu vou ficar aqui na torcida de todos e todas. Obrigada a vocês, obrigada pelo feedback aí de todos vocês. Brigadão, gente. Jaira, Rosângela, Rafael, Jaqueline, obrigada. Muito bom aí estar com todos e todas.
Um cheiro, excelente noite, excelente semana, bons estudos e sucesso para vocês, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau, meu povo. Rosângela, eu estou gravando a aula, vou passar para a coordenação e vou pedir para elas falarem aí, para a coordenação passar para vocês essa aula, tá? Um beijo, até mais, valeu.